Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Quero dizer que estou morrendo de saudade de cada um de vocês, mas neste momento ainda é necessário que ficamos em nossas casas. Mas calma, não é momento de nós termos medo, não. É momento de nós estarmos confiantes, estarmos com as pessoas que amamos, com os nossos familiares, e é o momento de nos prevenirmos. Esse momento de quarentena é uma forma de prevenção, para que nós possamos evitar o contato com esse vírus, né? E ter os cuidados de higiene necessários, estar lavando as mãos frequentemente com água e sabão, estar tendo cuidado também com aquilo que entra na casa de vocês, aquilo que vem de fora, fazendo a higienização, para que nós possamos nos prevenir por completo, para que não venha atingir nenhum de nós, certo? Então é muito importante a contribuição de vocês nesse momento, para que nós possamos em breve voltar às nossas atividades normais. Mas enquanto isso, o Colégio Evangelho Gamaliel está preparando essas videoaulas para vocês estarem assistindo, fazendo as atividades em casa, para que quando nós retornarmos, né, possamos dar continuidade às nossas atividades escolares e vocês possam estar por dentro de todos os assuntos, né? Hoje nós estaremos gravando a aula de ciências, né? Onde nós iremos falar sobre as condições para a vida na Terra. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, a partir da página 22 do livro. Mas enquanto isso, eu quero que vocês peguem o material de vocês, o livro, o caderno, e vão para um local reservado, onde não haja movimentação de pessoas, onde não haja barulho, um local onde vocês possam se concentrar e possam assistir essa aula e absorver o máximo possível do conteúdo, né? Para que vocês possam ter um bom aprendizado dessa aula, tá certo? Então, já pegaram o material de vocês? Então, abram o livro aí e vamos acompanhar a aula, né? Aquilo que foi importante, marca no livro, anota no caderno, vão marcando para que já facilitem o estudo de vocês mais na frente, tá bom? Então, vamos começar a nossa primeira aula de ciências, né? Vamos falar aí sobre as condições para a vida na Terra, né? Durante essa aula nós vamos falar, né, por que a Terra é o único planeta do sistema solar que apresenta essas condições favoráveis para a existência da vida, né? Nós vamos falar também que um desses fatores é a distância da Terra com relação ao Sol, né? Que influencia bastante a temperatura, onde dá condições favoráveis para a existência de vida também, e também nos favorece a água no estado líquido, que é fundamental para a nossa existência. Além disso, nós vamos falar também sobre a movimentação do planeta Terra. Nós sabemos que, embora nós não percebemos isso, mas a Terra está em constante movimentação. Isso tem algumas influências na nossa vida. Os dois tipos de movimento que a Terra possui é o movimento de rotação e de translação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o movimento de rotação. Então, esses são os pontos básicos da aula de hoje. Então, vamos lá. Condições para a vida na Terra. Com relação aos outros planetas, podemos afirmar que somente a Terra ela possui condições favoráveis ao desenvolvimento da vida, né? Somente a Terra, porque ele é o único planeta, a Terra é o único planeta do sistema solar que é habitável, devido a essa posição que ele possui com relação ao Sol. E a Terra ela possui características bastante peculiares quando comparada aos demais planetas, né? A sua posição com relação ao Sol é um dos principais motivos para a existência de vida e a existência de água também, principalmente no estado líquido. E conhecer a Terra é o início do saber sobre a origem da vida e entender sua estrutura é fundamental para compreender a dinâmica do planeta. Então, entender a estrutura da Terra com a presença de todo o conjunto de seres que formam e vivem na Terra é importante para que nós possamos entender como ocorre o funcionamento do nosso planeta. Então, na Terra, o conjunto de seres vivos e seus ambientes, né, como um todo, formam a biosfera. O que é a biosfera? É a parte onde desenvolve a vida, responsável por dar condições de propagação aos seres vivos, quer sejam animais ou vegetais. Então, os elementos que proporcionam a propagação da vida no planeta Terra é o quê? É a temperatura, a água e o oxigênio. Então, a temperatura por quê? Porque
a Terra, ela possui uma temperatura média de 15 graus Celsius, né? O que é essencial para o desenvolvimento da vida, diferentemente de outros planetas do sistema solar, onde apresenta temperaturas elevadas, né? Extremamente altas ou extremamente baixas. Então, a Terra é o único planeta onde tem uma temperatura média aí, que é de 15 graus Celsius e é favorável para a existência e o desenvolvimento da vida. Nós estudamos no início do capítulo sobre os outros planetas e nós vimos lá que os dois primeiros planetas do sistema solar, que é Mercúrio e Vênus, né, são planetas que possuem temperaturas muito altas, né, e que não têm condições de vida, né. Já outros planetas que estão mais distantes do Sol, como Urano e Netuno, possuem temperaturas muito baixas. Já a água, nós sabemos que a água ela é indispensável, a água e o oxigênio ela é indispensável para qualquer ser vivo, né? Sem esses componentes, né? Sem temperatura, sem água, sem oxigênio, seria impossível a existência de vida no nosso planeta. Então, nós temos aqui uma imagem que tem lá no livro de vocês, lá na página 22, onde mostra aí a biosfera. Então, tudo isso aí que está na imagem é a biosfera, é esse conjunto aí de fatores, onde nós temos a presença dos seres vivos e todo o ambiente onde esses seres vivos são inseridos. Nós temos a hidrosfera, que é a camada formada pelas águas, a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o planeta, né? Nós temos principalmente aí o gás oxigênio, que é fundamental para a nossa sobrevivência, e nós temos a crosta terrestre, que é a camada formada pelas rochas, pelo solo e onde a maioria das espécies se desenvolvem aí. É nessa parte aí da crosta terrestre. Então, a biosfera é esse conjunto aí de ambientes, hidrosfera, atmosfera e crosta terrestre, onde em cada um desses ambientes nós temos seres vivos que se adaptam a cada um desses ambientes. E o conjunto deles, como um todo, formam a biosfera. Então, a biosfera ela é composta ou constituída pela hidrosfera, que é a parte líquida que é presente na Terra, que são os mares, rios e lagos. Nós temos a atmosfera, que é o conjunto de gases que envolve a Terra. E nós temos a crosta terrestre, que é a rocha e os solos. Então, a presença dos gases na atmosfera, ela mantém a temperatura média do planeta. Se não existisse esses gases, que é o oxigênio, o gás carbônico, que está presente na nossa atmosfera, se não existisse a presença desses gases, né, não teria como manter essa temperatura média de 15 graus no nosso planeta. Então, a presença desses gases ela é fundamental, né, porque serve como um termorregulador aí da temperatura do nosso planeta, e mantém essa temperatura média da Terra de 15 graus. Então, a atmosfera ela está presente principalmente aí o oxigênio, que é indispensável para os seres vivos, e também na atmosfera nós temos outros fatores responsáveis também importantes para a vida, que é a chuva, os ventos, a neve. Então, tudo isso faz parte da atmosfera. Já a crosta terrestre é a superfície onde habitam os seres vivos, né, com a presença aí dos solos e rochas. A biosfera, ela aborda dos menores aos maiores ecossistemas, né? A biosfera ela é a camada de vida na Terra, ela corresponde a todos os ecossistemas do planeta, considerando não só os seres vivos, mas também todos os ambientes habitados por esses seres vivos é o que formam aí o ecossistema. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que é ecossistema, né? Apesar de existirem diversos ecossistemas no planeta Terra, os seres vivos habitam aqueles que apresentam os recursos necessários à sua sobrevivência. Então, os seres vivos eles vão optar por aqueles ambientes onde tem condições que vão favorecer a sua existência. Se tem água, se tem alimento, né, que são necessários à sua vida, então eles vão procurar o ambiente, o ecossistema adequado para a sua sobrevivência. Mas o que é ecossistema? É um conjunto de seres vivos que vivem em um determinado local e interagem entre si e com um meio, né? Por exemplo, a onça-pitada. Ela pode ser encontrada em alguns ecossistemas do nosso
nosso Brasil, como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Cerrado. E a onça-pintada, ela se alimenta principalmente de quê? De veados, queixados, tatus, jacarés. Então, quais são os ambientes que ela vai habitar? São justamente os ambientes onde são favoráveis à sua vida, onde tem a presença desses alimentos, né? Geralmente, você não vai encontrar uma onça-pintada no meio da caatinga, né? Pode até encontrar, mas é bem difícil, porque não é um ambiente favorável à sua existência. Então, o que eu quero que vocês entendam é que cada ser vivo, ele se adapta, ele vai buscar um ambiente que vai ser favorável para a sua sobrevivência. Então, existem vários tipos de ecossistema e cada ser vivo vai se adaptar, cada um conforme os recursos que são necessários para a sobrevivência daquela espécie.